Uma violência comum que já atingiu quase que 100% das mulheres brasileiras que utilizam o transporte público em suas atividades cotidianas. Hoje nós vamos falar um pouco da realidade das práticas criminosas de assédio sexual contra mulheres dentro do transporte coletivo. No cenário urbano, o transporte coletivo é uma necessidade diária para milhões de pessoas. No entanto, para as mulheres, a rotina é marcada por um temor constante, o assédio sexual. Infelizmente, esse problema persiste nas grandes cidades, o que cria um ambiente de insegurança para as passageiras. A importunação sexual é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual. Em 2020, foi sancionada a Lei Municipal número 2646, que obriga as empresas de transporte coletivo a fixarem no interior dos veículos cartazes contra assédio e com informações de canais de denúncia. Entretanto, essa não é uma realidade dos ônibus que circulam na capital. Não há informativos contra assédio, nem orientações para mulheres que desejam realizar denúncia. O assédio pode ocorrer de diversas formas, desde olhares insistentes e comentários ofensivos até toques inapropriados. Eduardo Suíli, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas, vivenciou esse trauma enquanto utilizava o transporte coletivo a caminho da faculdade. Então, quando aconteceu, eu estava vindo para a universidade de manhã, eu pegava o ônibus 5h30 da manhã, o 215, e eu sempre fazia aquele percurso, já fazia meses, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu estava sentada no banco que eu pego sempre, né, já que é de manhã cedo, quando eu percebi que tinha um senhor já de idade, 50 anos mais ou menos, ele estava encostando em mim de uma forma bem sexual. E naquele momento eu me senti muito encurralada, porque eu pensei, nossa, o que eu faço nessa situação? Será que eu grito por ajuda? Será que eu, não sei, afasto ele? Peço ajuda de alguém que está próximo? E aí eu decidi descer do ônibus, já que eu estava perto do meu destino, né? Eu já estava ali na rua praticamente. Eu esperei mais um pouco para descer. Mas aquilo me deixou bem chateada, bem irritada com toda essa situação, porque a partir daí eu fiquei muito, muito, muito preocupada, eu e as pessoas que estavam ao meu redor, minha família, porque várias mulheres da minha família já passaram por essa situação de serem importunadas sexualmente em ônibus, né, em transporte público, e eu fiquei me perguntando se eu podia ter feito alguma coisa diferente para não passar por aquilo. Todos os dias eu fiquei me perguntando, será que eu pego o mesmo ônibus? Será que eu não pago um Uber para eu poder chegar lá? Mesmo que seja um pouco caro, vai ser melhor para minha segurança. Mas, no final das contas, o percurso para mim do ônibus não foi mais o mesmo. Toda vez que eu pego o ônibus agora, eu fico preocupada, pensando que pode acontecer a mesma coisa. Se eu posso fazer algo de diferente, o que eu tenho que fazer para isso não acontecer, sabe? E desde então, quando eu preciso pegar ônibus para vir para a faculdade, é pior ainda, porque eu penso que eu posso reencontrar esse homem outra vez. E naquele dia eu me senti muito preocupada, porque eu pensei que talvez ele pudesse me seguir quando eu descesse do ônibus, ou fazer alguma coisa contra mim caso eu gritasse ou afastasse ele. Então, é muito difícil, sabe, você ser uma mulher e pegar transporte público por você depender do percurso e não saber se você vai chegar lá viva, se você vai chegar lá inteira, se você vai chegar lá com a saúde mental bem, porque com certeza não foi a mesma situação para mim depois disso. O psicólogo Carlos Ferreira comenta os impactos psicológicos nas vítimas que já sofreram algum tipo de violência sexual, incluindo o assédio. Para cada pessoa tem um impacto diferente. Toda emoção de forte impacto, ela vai trazer para alguém algo diferente, talvez reativar uma lembrança do passado, de repente de um assédio que viveu, ou então o fato de nunca ter vivido, né, e passar por isso dentro de um transporte coletivo que muitas vezes você está utilizando para, sei lá, para um fim, para produção na tua vida, para ir para o teu trabalho. Então, assim, realmente é algo que é preocupante, mas que as mulheres também não devem guardar isso, elas têm realmente que denunciar, seja aquele momento como ele estiver, mas tem que ser denunciado, né? Isso não pode ser permitido. Então, pode trazer com certeza um impacto psicológico, né? E aí muitas vezes até a pessoa, diante daquela situação, adquirir mais tarde uma síndrome de pânico, não querer mais entrar no ônibus, não querer mais estar em transporte coletivo. E são situações e situações para cada um. Tem gente que resolve na hora, tem gente que, né, deixa para depois, mas enfim, vai trazer, né, geralmente um prejuízo, como a gente falou há pouco também, a respeito dessa questão do estresse, da situação tornar-se um estresse pós-traumático.
É importante que a mulher denuncie esses abusos por meio do número 180 da Central de Atendimento à Mulher, além de procurar a delegacia mais próxima ou ligar para o número da Polícia Militar, que é o 190.